Se a administração pública não é sinônimo de Estado, não é sinônimo de governo, o que vem a ser, então, a administração pública, que é um dos pilares do conceito do direito administrativo? Ou seja, o direito administrativo, ele orbita em torno da administração. A administração, ela vai ser entendida sobre duas acepções. Quando eu digo administração pública, eu posso entender duas coisas diferentes. Atenção! A administração pública, no aspecto subjetivo, ou formal, ou orgânico, por que eu coloco esse mnemônico? Porque qualquer uma dessas palavras pode aparecer para você na prova. A administração pública na acepção formal, a administração pública na acepção orgânica. Para você não ficar perdido, você vai lembrar que é o SUFOR. Então, se cair subjetivo, formal ou orgânico, eu quero dizer que é o quê? Atenção, subjetivo vem de sujeitos. São os sujeitos que exercem a função administrativa. Simples assim. Então, no aspecto orgânico, é o sujeito. No aspecto formal, é o sujeito, porque são expressões sinônimas. Núbia é maravilhoso. Então, no aspecto SUFOR, a pergunta que eu faço é: quem? Quem exerce a administração? A resposta é os sujeitos. E quem são esses sujeitos? São as pessoas físicas, chamadas de agentes públicos, são os órgãos públicos e são as pessoas jurídicas que integram a administração pública. Pode ser a própria União, pode ser uma autarquia, todas pessoas jurídicas. Então, os sujeitos são as pessoas físicas, os órgãos ou as pessoas jurídicas que integram a administração. Então, a pergunta aqui é: quem exerce a função administrativa? Pessoas jurídicas, agentes públicos ou os órgãos públicos. Já a administração pública, na acepção FUMO, atenção, funcional, material e objetivo. Então, se cair lá, a administração no aspecto objetivo, eu quero dizer que é o quê? O FU vem de função. Quer dizer que a pergunta que eu faço aqui é: o quê? O que é exercido pelos sujeitos? Olha lá que lindo, gente. O que é exercido pelos sujeitos? Atenção. O que é exercido pelos sujeitos? É a função pública. A função pública, que nós chamamos de função administrativa. A função, gente, que são um conjunto de atribuições do cargo, do emprego, da função. Então, a pergunta é: então, Pedro, você trabalha na administração, né? O que você faz lá? Ah, eu sou analista judiciário. Ah, não, o que você faz lá? Ah, não, eu sou, então, integrante da administração pública municipal, eu trabalho no almoxarifado. Ah, bacana, então você exerce uma função pública, que é um conjunto de atribuições do seu cargo. Então, enquanto almoxarife, você tem essas atividades. Enquanto analista, você tem essas atividades. E pronto. Aí vem questão de prova. Núbia, e o aspecto estrito e amplo? O aspecto estrito e amplo é analisado perante o aspecto funcional. Então, quando eu digo que fulano exerce uma função,
essa função, ela é vista no sentido estrito ou no sentido amplo. No sentido estrito, é quando o sujeito exerce apenas função administrativa. Função administrativa. No aspecto amplo, é quando esse sujeito exerce a função administrativa, porque essa tem sempre que existir. Por que ela sempre tem que existir? Porque é a razão de ser do fumo. Então, a função administrativa, que é a função pública, ela sempre tem que existir. Só que aqui, como é amplo, ele vai exercer a função administrativa mais, atenção, a função política. Ou função de governo, que é a mesma coisa. Nossa, Núbia, me dá um exemplo. Claro, exemplo aqui. Um almoxarife. Almoxarife. Outro exemplo, um secretário de obras. Aqui embaixo, função política mais função administrativa. Um prefeito, um governador. Gente, fica fácil matar a charada. Significa que se eu exerço um mandato eletivo, eu vou governar, então estou ali, como governante do município, prefeito. Eu vou exercer atos políticos e vou exercer atos também da administração. Um presidente, ele tem atos políticos à sua mercê. Intervenção, indulto, anistia, veto de uma lei federal. Isso são atos políticos. Agora, e a função administrativa? Decretar a abertura de um processo licitatório, exercer o quê? A atividade de gestor público. Então, olha que lindo. Eu tenho a função ampla quando eu junto a função administrativa mais a função política e de governo. Todos os agentes públicos exercem atividade no sentido amplo? Não. Só aqueles que têm o exercício de funções políticas. E aí, como que isso pode ser cobrado na sua prova? Assim, a administração pública, no sentido subjetivo, então, subjetivo, vamos voltar lá, são os sujeitos. Então, vamos lá, vamos colocar aqui. Subjetivo são os sujeitos. Quando cai subjetivo, está muito tranquilo, né? Porque aí você lembra, ó, SU, sujeitos. No aspecto estrito, então, se é estrito, vamos voltar lá, é apenas a função administrativa. Aí você coloca apenas a função administrativa. Corresponde às pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes. Olha que lindo, até aqui está absolutamente certo, porque os sujeitos são esses aqui. Que exercem a função administrativa, olha que lindo, está aqui, só que colocou, e a função política. Está errado, porque para ser função política, teria que ser amplo e não restrito. É assim que vai cair na sua prova, só para você entender. Então, a administração pública, no aspecto subjetivo, formal ou orgânico, são sujeitos. É quem? No aspecto funcional, material e objetivo, é a função, é o quê? Esse sujeito pode exercer só a função administrativa ou a função administrativa e mais a função de governo. Essa administração pública, ela no aspecto, atenção, funcional, material e objetivo, nós já vimos que ela se divide em estrito e amplo. E no aspecto subjetivo, formal e orgânico, a administração pública se divide em administração pública direta e administração pública indireta. É o que nós vamos ver daqui a pouco. Direta são os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município ou federados, como queiram. E a indireta são as pessoas criadas pela
a administração pública. Elas nascem a partir de lei, que nós vamos ver. Então, atenção. Quais são os mecanismos para organizar a administração pública? Então, a administração pública, que são aquelas pessoas jurídicas que integram, que são os órgãos, que são os agentes, como que ela se organiza? Porque eu preciso de uma organização. Imagina só o presidente, aqui sem conotação política, apenas uma questão, né, jurídica, o presidente centralizasse todas as atividades nele. Ele seria, então, o responsável pela ingerência da saúde, da educação, do lazer. Isso seria impossível. Um prefeito, por menor que seja o município, ele precisa o quê? Se organizar, criar centros de competência para auxiliar naquela função administrativa. E aí que entra a desconcentração e a descentralização. Como que a administração pública, e quando eu coloco a administração pública, é tanto a direta quanto a indireta, se organizam. Vamos lá? Primeiro, ela desconcentra-se. Olha o O destacado aqui. A desconcentração é a atribuição de funções administrativas, porque nós sabemos que essa é a regra, a órgãos públicos. A órgãos públicos. Então, olha o pulo do gato. Por que que o O está destacado? Porque na desconcentração há a criação de órgãos públicos. A partir do momento que há a criação de órgãos, é atribuído ou atribuída a eles funções. Atribuições. Ponto de atenção. Os órgãos públicos e, portanto, a desconcentração são fenômeno interno. Atenção. Só existe órgão público dentro da pessoa jurídica. Só existe órgão público dentro da pessoa jurídica que o criou. Então, se eu tenho aqui um Estado, aí o Estado vai criar centros de competência. Secretaria 1, Secretaria 2. Isso aqui são órgãos. Perceba que, se é um fenômeno interno, todo órgão público existe dentro da pessoa jurídica. Estado, pessoa jurídica, e aqui estão os órgãos públicos. Então, desconcentrar é quando eu tenho a pessoa jurídica e ela vai criar órgãos para que possa atribuir àqueles órgãos competências, atribuições, educação, lazer, cultura, obras, e vai especializando. Por isso que a própria lei do processo administrativo, 9784 de 99, no artigo 2º, dá o conceito de órgãos públicos como centros de competência. Bacana. Ela também pode descentralizar. A descentralização, olha o NT, é quando há a atribuição de funções a outra pessoa jurídica. A outra pessoa jurídica. Isso é bacana. Se é outra pessoa jurídica, significa que o ENT significa entidade diferente da delegante. Da, colocar que atribuiu. Da que atribuiu. Ah, Nubia, então, entidade é sinônimo de pessoa jurídica. Sim, entidade é pessoa jurídica. Então, se eu coloco entidade, não é órgão, é pessoa jurídica. Significa, então, que se é entidade, a pergunta é, essa entidade, ela pode ser criada, ou seja, ela não existia e passa a existir, ou ela pode já existir. Então, aqui, eu crio
órgãos. Na descentralização, eu posso criar uma pessoa jurídica ou ela pode já existir. Se é outra pessoa jurídica, atenção, o fenômeno, ele é externo. Significa que entidade existe fora da pessoa jurídica que está atribuindo. Aí eu vou dar o exemplo. Vamos imaginar que um estado X, desconcentrado, tem órgãos lá bonitinho, ele vai criar uma autarquia. Atenção, quando ele cria a autarquia, o estado X é uma pessoa jurídica. A autarquia é outra pessoa jurídica. Tá vendo? A autarquia existe fora do ente que atribuiu aquela função a ela. Porque quando o Estado cria a autarquia, vai atribuir uma função pública a ela, um serviço que ela vai executar. Por isso, senhores, na desconcentração, existe apenas uma pessoa jurídica e seus órgãos. Enquanto na descentralização, existem pelo menos duas pessoas jurídicas. Por que duas pessoas jurídicas? A que está atribuindo o serviço e a que está recebendo o serviço. A que está recebendo, ela já existia ou ela foi criada. Por isso, nós vamos focar primeiro na concentração e desconcentração. Vamos focar aqui. Daqui a pouco a gente foca aqui. Então, focando na desconcentração, a desconcentração, então, nós já vimos que ela é a criação de órgãos públicos. Para que eu vou criar órgãos públicos? Para atribuir competências. Por isso que eles são chamados centros de competência. Muito importante que você entenda. Não existe a administração pública concentrada. Toda a administração pública, seja ela direta ou seja ela indireta, ela é composta por órgãos públicos. Ok? Então, a concentração é um fenômeno que não existe no ordenamento jurídico, no que se refere à administração. É como se eu imaginasse um município muito pequeno, como eu disse a vocês, que centralizasse, que concentrasse tudo na figura do prefeito. O prefeito é médico, é professor, é engenheiro, é ele que faz a faxina, é ele que atende os pacientes. Isso é impossível. Porque se numa empresa privada eu já tenho departamentos, setores, imagina na administração pública, nessa conotação territorial que nós temos. Aí, eu vejo, então, que toda a administração pública é desconcentrada. Então, toda a administração pública tem órgãos públicos, que são centros de competência. Então, se são centros de competência, é muito simples. Eu vou imaginar, então, uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica tem um órgão público. Esse órgão público tem os agentes, que são as pessoas que vão exercer as atribuições do órgão. Então, eu tenho a pessoa jurídica, dentro da pessoa jurídica eu tenho os órgãos, esses órgãos vão comportar quantos servidores? 10, 20, 30? Aí eu tenho as pessoas lá dentro exercendo as atribuições do órgão. Maravilhoso, gente. Direito administrativo é vida, porque você consegue visualizar. Nube é maravilhoso, mas eu preciso entender o seguinte. Se órgão público, ele está dentro da pessoa jurídica, órgão público é pessoa? Não. Órgão público não é pessoa. Então, vamos colocar aqui, ó. Órgão público não é pessoa. Órgão público é centro de competência. Nube é ótimo, mas se órgão público não é pessoa, vamos imaginar, então, que o governo, né, o Estado, criou um órgão e dentro desse órgão tem Pedro, que atua em nome desse órgão.
O órgão, então, pratica um ato através de Pedro e esse ato vem causar dano a outra pessoa. Quem que responde pelos atos praticados por Pedro? Nas atribuições do órgão. O órgão não é, porque o órgão não é pessoa. Para entender isso, eu preciso entender a chamada teoria do órgão. Teoria da putação, teoria da imputação volitiva ou teoria de Otto Gierg. Vou explicar. Teoria do órgão é a expressão mais utilizada. Mas na sua prova pode aparecer Otto Gierg, quem criou a teoria. Para Otto Gierg, para eu entender o que é um órgão público, ele equipara o órgão público aos órgãos do corpo humano. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo para vocês, tá bom? Mas vai ficar na memória. Vamos imaginar que eu desfira um chute em Maria. Chuto Maria e venha causar lesões em Maria. Maria, então, fala, que isso, Núbia? Fala, não fui eu, foi a minha perna. Então, se você quer acionar judicialmente, quer cobrar indenização, cobra da minha perna, porque não fui eu, foi apenas um dos meus membros. Existe essa concepção? Não. Isso para você entender que Otto Gierg diz, se o órgão, e por isso a expressão teoria do órgão, porque ele equipara ao corpo humano. Se os órgãos do corpo humano não têm vida, não são independentes, eles trabalham em prol do corpo, em prol da pessoa, o órgão público trabalha em prol da pessoa jurídica. Por isso que para Otto Gierg há uma imputação volitiva. A vontade é da pessoa jurídica que o órgão integra. Então, se o órgão ele está executando a vontade da pessoa jurídica, significa que eu vou imputar a responsabilidade à pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica responde por todos os atos praticados pelos órgãos. Pelos órgãos públicos. Por isso que se chama da putação. A vontade não é própria. Então, há uma imputação da vontade do órgão, porque a vontade dele é a vontade da administração, da pessoa jurídica. Então, se ele está executando a vontade da pessoa jurídica, nada mais justo do que a pessoa jurídica responder pelos atos que ele praticar. Por isso, pela teoria do órgão diz, todo ato praticado pelo agente público nas atribuições do órgão são imputados à pessoa jurídica, que o órgão pertence. E aí você não vai esquecer isso. Significa que pela teoria do órgão, todo ato praticado, todo ato praticado pelo órgão público é imputado à pessoa jurídica que ele pertence. À pessoa jurídica que ele pertence. Bacaninha? Então vamos lá ao seguinte exemplo. Eu tenho o governo de Minas, não é? Então eu tenho o Estado de Minas Gerais. E eu tenho vários órgãos. E dentro disso eu tenho a Polícia Militar de Minas Gerais. Dentro da Polícia Militar está você. Bacaninha? Perceba, aqui eu tenho um órgão. Aqui eu tenho um agente. E aqui eu tenho a pessoa jurídica. Quem que responde pelos atos praticados pelo órgão Polícia Militar? O Estado de Minas Gerais. Perceba que todo ato praticado tem que ser imputado à pessoa jurídica, porque órgão não é pessoa, órgão é centro de competência. Então, todos os atos que ele, através dos seus agentes, praticarem, são imputados à pessoa jurídica que ele pertence. Núbia, maravilhoso, entendi. Esses órgãos públicos, Núbia, como que eles são escalonados dentro da pessoa jurídica? Então, a pessoa jurídica está lá e ela vai criar vários órgãos, não vai? Esses órgãos estão no mesmo patamar?
Eles têm os mesmos poderes? Claro que não. Os órgãos, eles são criados a depender da hierarquia, se eles são superiores ou se eles são inferiores. Por isso, nós vamos à classificação dos órgãos públicos, quanto à hierarquia administrativa. Quanto à hierarquia administrativa, eu tenho que os órgãos públicos podem ser classificados da seguinte maneira. Atenção! Aqui eu tenho a pessoa jurídica. Todo órgão está dentro da pessoa jurídica. Por isso, a questão da pirâmide, que fica melhor para você entender. E isso é trazido pelo Eli Lopes. Quanto mais no topo da pirâmide, mais poder o órgão tem. Quanto mais na base da pirâmide, menos poder, porque mais afastado da pessoa jurídica ele vai estar. Os órgãos são classificados em independentes, ou chamados de cúpula. Fácil entender. Por que é cúpula? Porque está lá no topo da pirâmide. Eles são chamados de autônomos, superiores, e subalternos. Ainda que você não saiba o que é um órgão subalterno, dá para você sacar que ele está na base da pirâmide. Então, coitado, ele tem poder? Nenhum. Está só executando ali o que os outros determinam. Por isso, a visão dos órgãos ela é assim. O órgão subalterno, ele está subordinado ao superior, subordinado ao autônomo, subordinado ao independente e subordinado à pessoa jurídica. Por essa figura, você consegue entender que todo órgão está subordinado à pessoa jurídica? Porque todo órgão está dentro da pessoa jurídica. O independente, ele está subordinado a quem? Apenas à pessoa jurídica. O autônomo está subordinado a quem? Ao independente e à pessoa jurídica. Então, fica fácil visualizar nessa questão da pirâmide. Significa, então, que os órgãos públicos, todos, são subordinados à pessoa jurídica. Isso está claro pelo desenho. O que são os órgãos independentes? Os órgãos independentes, eles estão no topo da estrutura estatal. Nem precisava falar isso. Eles têm previsão constitucional e eles estão subordinados apenas à pessoa jurídica. Eles não se submetem a nenhum outro órgão. Claro, porque acima deles só a pessoa jurídica. Se eles são independentes, significa que são aqueles cargos que são estruturais. E aí eu vou ter quais exemplos? Eu vou ter a presidência da República, eu vou ter a governadoria do Estado, eu vou ter prefeitura municipal, a Assembleia Legislativa e aí vai. Então, perceba que eu tenho tanto no âmbito do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. São aqueles que são estruturais, seja no Executivo, no Legislativo ou no Judiciário. E aí eu tenho no Judiciário os tribunais, no Legislativo a Assembleia Legislativa e no Executivo, Presidência da República, Governadoria do Estado, e aí vai. Os autônomos, Núbia. Gente, os autônomos têm uma conclusão óbvia. Eles estão subordinados à pessoa jurídica e aos independentes. Se eles são autônomos, é porque eles possuem autonomia. Possuem autonomia. Mas atenção, essa autonomia, ela é restrita. Se ela é restrita, qual que é a autonomia, Núbia? A atenção que tem um mnemônico, a TEF.
A, TEF. Autonomia administrativa, técnica e financeira. Então, os órgãos autônomos, eles são autônomos, mas, claro, é uma autonomia que está restrita. Primeiro, porque eles são subordinados à pessoa jurídica e aos independentes. E segundo, que a autonomia deles é apenas uma autonomia administrativa, técnica e financeira nos limites dados pela lei. Além disso, os órgãos autônomos, eles possuem poderes. Possuem poderes. Esses poderes também são restritos. Se esses poderes são restritos, qual o poder que eles têm? Aí vem outro mnemônico. Suco. De uva, laranja, o que você quiser. Suco. Poder de supervisão e coordenação. Também nos limites estabelecidos pela lei. Núbio, os órgãos autônomos, me dá um exemplo? Ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais. Percebam que eu tenho aí toda a conotação de quê? Aí eu tenho lindos órgãos autônomos. Eu tenho também o quê? A questão das Advocacia Geral da União. Aí vai. Eles possuem certa autonomia. Os superiores, Núbia, superiores eu não preciso nem colocar, né, gente? Estão subordinados a quem? A autônomo, ao independente e à pessoa jurídica. E se eles são superiores, muita atenção, não possuem autonomia. Mas possuem poderes. Claro que os poderes também são limitados. E quais poderes são esses? Poder de direção, de supervisão e de controle. Então, tem poder de direção, supervisão e controle. Aí entra as diretorias, aí entra os gabinetes, tudo aquilo que é superior, não possui autonomia, porque as secretarias, elas estão dentro, aí vem o gabinete do secretário, está dentro da Secretaria Municipal, que é um órgão autônomo. E, por fim, os subalternos. Os subalternos, coitados, eles só possuem nem autonomia e nem poderes. São as portarias, os almoxarifados, aqueles órgãos que apenas executam comandos. Eles não têm nenhuma autonomia de ingerência, de administrar, de colocar uma autorregulação. Não, eles só cumprem a ordem dos órgãos que estão acima dele. Maravilhoso? Núbia, eu queria aí colocar umas características dos órgãos públicos. Primeiro, são criados por lei, não possuem personalidade jurídica, sempre são subordinados à pessoa jurídica, sempre existem internamente à pessoa jurídica. E todo órgão, todo ato que ele praticar, é imputado à pessoa jurídica que ele pertence. Maravilhoso? Próximo bloco, vamos falar ainda um pouquinho sobre órgãos públicos, dando continuidade ao nosso conteúdo. Volto já.